Bom, questão número 8 aqui então. O Exército Brasileiro pretende construir um depósito de munições e a secção transversal da cobertura desse depósito tem a forma de um arco de circunferência. Então, isso aqui é um arco de circunferência, tá? Cuidado, isso aqui não é uma semicircunferência, né? Apoiado em uma coluna de sustentação que estão sobre as vigas. O comprimento dessa viga é 16 metros, tá? Então, o comprimento da viga é 16 metros e o comprimento da maior coluna que está posicionada sobre o ponto médio da viga é de 4 metros, ou seja, esse desenho aqui, né? 16 e aqui 4, tá? Conforme a figura abaixo. Considerando um plano cartesiano de eixos ortogonais x, y, com origem no ponto A, de modo que o semi-eixo x esteja em direção a B, é correto afirmar que a função que modela o arco AB da secção transversal do telhado com relação ao plano cartesiano dos eixos x, y é dada por... Bom, seguinte, então isso aqui, pessoal, é um arco de circunferência, tá? Cuidado, como eu falei, isso aqui não é uma semicircunferência, ou seja, isso aqui não é, daqui até aqui não é o raio da circunferência, tá? Isso que pode confundir vocês, tá? Eu vou desenhar uma circunferência aqui, que eu já botei, e essa medida aqui, mas se isso aqui fosse a circunferência completa, ou seja, se eu completar a circunferência, vai dar uma coisa assim, né? Tá? Essa medida daqui até aqui, deixa eu fazer essa medida, ela vale 16, né? Tá? Toda essa medida vale 16. Eu quero descobrir esse centro aqui, quanto vale o raio, perdão, tá? Essa medida aqui vale 16, como está no desenho, tá? Tudo isso aqui vale 16. Essa medida aqui, como no desenho, vale 4, né? Esse segmento de reta vale 4. Tá? Esse ângulo tem 90 graus. Como eu vou descobrir o nosso raio? Eu vou traçar um raio aqui, pegando esses pontos. Esse aqui eu vou chamar de R, tá? Esse valor aqui é bem ponto médio dessa corda aqui, né? Como se fosse aqui uma corda B aqui, imagina, esse aqui é ponto médio, tá? Então essa distância aqui, se isso tudo aqui até aqui vale 16, esse tamanho aqui, esse segmento de reta vale 8, né? Daqui até aqui vale 8, sim? E o que mais a gente pode afirmar? Esse tamanho aqui, vou botar o centro mais para cá, esse tamanho aqui vale o quê? Vale o raio menos 4, vocês concordam? Tudo isso aqui é o raio, de um ponto até a extremidade é o raio. Menos 4 vai dar esse pedacinho aqui, né? Então isso aqui vale o raio menos 4, tá? Eu posso aplicar um teorema de Pitágoras e descobrir quanto vale o raio. Então é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então a gente vai ter que o raio ao quadrado, vou colocar aqui bem o raio ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a r menos 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado, tá? Então aqui eu vou ter raio ao quadrado, ponto notável, aqui eu vou ter r ao quadrado menos 8r mais 16 mais 8 ao quadrado, que é 64, né? Então eu vou ter aqui, esse simplifica com esse, isolando o r aqui, vai como se fosse para lá o 8r, né? Vai ficar 8r é igual a 64 mais 16, que dá 80. Então o r vai ser 80 dividido por 8, 80 dividido por 8 dá 10, né? Então o nosso raio vale 10, tá? Então nosso raio mede 10. Tudo bem? Isso nos ajuda bastante, tá? Porque a fórmula da circunferência é como? Lembrar a fórmula da circunferência. A fórmula da circunferência é x menos o x do centro ao quadrado, tá? Isso aqui é de geometria analítica, né? Mais y menos o y do centro ao quadrado. Isso é igual ao raio ao quadrado, tá? Então a gente já tem o raio aqui, tá? Agora falta o x do centro e o y do centro. O centro está aqui, né? Esse é o ponto C do centro, tá? Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar até os eixos. Os eixos estão aqui, né? Então aqui é a origem dos eixos, tá? No ponto A, como ele falou. Então a gente pode traçar o eixo y aqui. E esse próprio aqui é o eixo x, né? Sim? Esse aqui é o nosso eixo x. E esse aqui é o nosso eixo y. Basta agora a gente descobrir o x do centro e o y do centro, tá? Repara que esse daqui até aqui, esse tamanho aqui vale quanto? Vale 8, né? Então esse coordenada de x aqui vale 8, sim? Então o centro tem o x sendo 8. E o y, coordenada de y vai ser daqui para cá, né? Esse tamanho aqui, só que é negativo, né? Então vai ser o raio menos 4. Esse tamanho não é o raio menos 4? O raio menos 4 dá quanto? Dá 10 menos 4, que vai dar 6, né? Só que daí é negativo, vai ficar menos 6. Tá? Agora a gente coloca aqui nessa fórmula aqui. Tá? E isola o y. E dá uma olhada no domínio também, né? Então vamos fazer isso. X menos o x do centro, que é menos 8, ao quadrado, mais y menos o y do centro. O y do centro vale menos 6, né? Vai ficar menos 6, vai ficar mais 6, né?
quadrado, isso é igual a 10 ao quadrado, que é o raio ao quadrado, 10 ao quadrado dá 100, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou isolar todo esse y mais 6 ao quadrado, né? Vai ficar y mais 6 ao quadrado, isso é igual a 100 menos x menos 8. Eu não vou abrir esse x menos 8 ao quadrado porque está aqui x menos 8 ao quadrado, né? Então não faz sentido eu abrir, tá? Agora a gente vai tirar a raiz dos dois lados. Quando a gente tira a raiz dos dois lados, nesse caso, isso aqui vai dar um módulo, vai todo um esquema, só que eu já vou explicar o porquê que vai acontecer aqui. Eu não vou pegar a parte negativa, tá? Eu já explico isso aqui depois que terminar a questão, tá? Então, ao quadrado. Tá? Esse 6 eu posso isolar para lá, né? Posso isolar o y, vai ficar raiz de 100 menos x menos 8 ao quadrado menos 6. Né? Então, a gente tem a alternativa que é a letra x menos 8, x ao quadrado, acho que é essa aqui, né? Menos 6. Tá? E ele está no intervalo de 0 até 16, né? Porque esse intervalo aqui é de 0 até 16, tá? O x vale de 0 até 16, então tem que ser esse intervalo, tá? Não pode ser de 0 até 8, senão ia parar aqui o gráfico, né? Então, essa é a alternativa. Tá, uma coisinha que eu vou explicar para vocês é o seguinte, imagina que eu tenho... Agora acabou, tá? Só eu explicar aquela história ali do mais ou menos, tá? Se eu tenho x ao quadrado mais o y ao quadrado, isso é igual a um raio ao quadrado, ou sei lá, um raio ao quadrado, tá? Raio mesmo. E eu vou isolar o y. Quando a gente tira a raiz dos dois lados, vai ficar r ao quadrado menos x ao quadrado. Quando a gente tira a raiz dos dois lados, o que acontece? Na verdade, isso aqui eu tiro a raiz dos dois lados, vai ficar módulo de y, daí fica mais ou menos, né? Aí vai ficar mais ou menos, então vai ficar y é igual a mais ou menos raiz de raio menos o x ao quadrado. Isso aqui é uma circunferência centrada na origem, tá? Raio menos x ao quadrado. O que é esse mais e esse menos? Tá? Esse mais e esse menos é o seguinte, o mais raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado é a parte aqui de cima, né? Como se fosse parte positiva. E esse menos significa que é essa parte aqui de baixo, tá? Unindo as duas, isso aqui vai ser a circunferência, tá? Repara que as duas juntas, isso aqui não é função, né? Não é função porque eu tenho um valor de x atribuído a 2 de y, então isso aqui não é função, tá? É apenas uma relação, tudo bem? Mas se eu pego e ignoro esse menos ou ignoro mais, aí vira uma função, mas tem que cuidar do domínio, né? Tá? Então é isso, pessoal. Essa questão 8 está resolvida.